gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de segunda-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui juntos para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abra aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17, para poder a gente se fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos aqui, Pai, completamente na tua dependência, Senhor. Deus, porque tu és fiel, tu és poderoso em todo o tempo, Pai. Por isso fica conosco, nos ajuda, Senhor, toma o primeiro e melhor lugar das nossas vidas, Pai. Faça tão somente o teu querer, a tua vontade nesse dia de hoje, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós cada vez mais, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra aqui, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 17, que Israel estava em guerra, com os filisteus, que houve, estava havendo batalha ali, guerra entre Israel e os filisteus, E no exército dos filisteus, a Bíblia nos mostra, que havia um homem chamado Golias. E eu queria ler essa passagem aqui para que você possa compreender o que Deus está falando com cada um de nós. 17, a partir do 4, diz assim: Então saiu ao arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gates, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel, e disse-lhes: Para que sais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servirão. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantou-se e tremeram muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, foi o filisteu, o Golias, esse gigante que afrontou o exército de Israel. E a Bíblia nos diz que ele passou aqui 40 dias, desafiando o exército de Israel, e não teve ninguém, do exército de Israel que estava ali em ordem de batalha que pudesse se colocar na frente do exército para lutar com esse homem chamado Golias, por conta que todo o exército de Israel ficou apavorado por conta do tamanho desse homem, por conta da sua armadura que ele vestia, e ficou ali, infelizmente, encurralado. Ficou, infelizmente, aquele homem ali, aquele gigante, intimidou. O exército de Israel ficou intimidado, e ali por 40 dias, naquela situação, o filisteu zombava, do exército de Israel. Mas a palavra vai nos dizer que Davi foi até ali enviado por seu pai, para levar comida para seus irmãos e para trazer notícias, da batalha, da guerra para seu pai. Jessé havia enviado Davi. E quando Davi chegou ali, que Davi se deparou com aquela situação que estava acontecendo com o exército de Israel, Davi ele apenas fez uma única pergunta, Aqui no verso 17, no verso 26, a partir do verso B, ele disse assim apenas, Davi chega ali, ele apenas fala isso: Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, quando ele se deparou com aquela situação, ele apenas fez essa pergunta: Quem é,
pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Davi, ele não ficou intimidado com o tamanho daquele gigante. Davi, ele não olhou para a circunstância, né, que era o tamanho daquele gigante. Davi, ele não olhou para suas vestes, que era de uma armadura potente, que jamais seria transpassada, né, uma flecha, uma lança. Davi, ele não foi intimidado com o tamanho daquele gigante. E ele apenas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a sua fé, com a sua coragem, ele enfrentou aquele filisteu. E a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, né, lá em Provérbios 24, 10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O exército de Israel se mostrou fraco no momento da sua angústia, por isso que a força deles foram pequena. Mas Davi, quando ele chegou ali, ele enfrentou, ele encarou aquela situação de frente, ele não olhou, ele não deixou ser intimidado. E nessa manhã de hoje eu quero te dizer, ei, qual seja o tamanho do teu problema, não deixa ele te intimidar não, porque se você se mostrar fraco, né, se você se mostrar fraco, a tua força será pequena. Não se mostre fraco no dia da tua angústia. Não, a tua força vai ser pequena. Enfrente essa situação que nem Davi enfrentou, né? Nós somos servos do Deus vivo. Nós somos soldados do Deus vivo. Quem está de frente dessa luta, dessa batalha, né? É o Senhor dos exércitos, é o capitão que está diante de nós nessa guerra, nessa batalha. Então, nessa manhã de hoje, eu quero te dizer, ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, não se intimide diante do teu problema, diante da tua situação. A tua fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem que ser uma fé intérpreta, que nem foi a fé de Davi aqui. Davi, ele se lançou diante daquele gigante. A Bíblia vai nos dizer, com apenas uma pedra, né? Apenas uma pedra, ele encravou na testa daquele homem. E aquele filisteu caiu no chão. E Davi não tinha espada na mão. E eu quero te dizer, a tua espada é a tua fé que derruba gigante. A tua fé derruba gigante. Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará de diante de vós. Então que nessa manhã de hoje a tua fé venha derrubar gigantes no chão, assim como foi Davi. Ele teve uma fé intérpreta. Ele foi ali e ele reagiu àquela situação. Ele não ficou intimidado com aquela situação. A Bíblia diz que ele cravou a pedra, né, na testa do filisteu, e aquele filisteu caiu no chão. E ele subiu em cima do filisteu e com a espada do filisteu, né, cortou a cabeça. Então essa é a manhã a qual você precisa, com a tua fé, jogar o gigante no chão e cortar o mal pela raiz. No nome do Senhor Jesus, não deixe mais essa situação estar te afrontando. Há quanto tempo você está vivendo dentro dessa situação? Você está sendo intimidada? Você é soldado do exército do Deus vivo, mulher de Deus, homem de Deus. Toma posse. Você tem autoridade no nome do Senhor Jesus para dissipar o mal, para cortar o mal pela raiz. Então se levante e se coloque de pé hoje diante do nome do Senhor Jesus e avance. E avance, né? E derruba esse gigante que está te afrontando, que está te intimidando. Ele não pode te parar. Ele não pode te parar. O gigante, ele não pode ser maior do que o teu Deus, do que a tua fé. Se você tiver fé, né, a palavra já está dizendo, como um grão de mostarda, você vai lançar esse gigante fora hoje. No nome do Senhor Jesus, Deus já te deu autoridade para você lutar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, contra principado, contra potestade, no mundo espiritual. Se levanta e joga por terra. A tua luta não é carnal, a tua luta é espiritual. Então derrota esse inimigo que está te afrontando. Joga ele no chão, no nome do Senhor Jesus, e corta esse mal pela raiz. Se levanta hoje, mulher. Não deixa mais essa situação, não deixa mais esse problema se agigantar diante de ti, né? Não deixa esse problema crescer mais diante de você, não. Se levante hoje e tome posse da tua vitória, no nome do Senhor Jesus, que Ele está contigo. Davi, ele não se encovardou, ele não foi covarde, que nem o exército de Israel estava ali intimidado. Quanto mais você se intimida diante da situação, diante do problema, ele cresce, ele se agiganta diante de você. Mas quando você chega ali, que não olha, né, que não enxerga ali aquele problema como um gigante, ele vai ao chão imediatamente. Aleluia, que nem fez Davi.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa palavra de encorajamento para a tua vida hoje. Toma posse da tua vitória, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele já te deu força, Ele já te capacitou para que você jogue o gigante no chão, para que você vença as lutas, as barreiras, as dificuldades da tua vida, para que você vença todos os obstáculos que vier contra a tua vida. Não deixa eles te paralisar, não, mulher de Deus, homem de Deus. Qual é o gigante hoje que está te parando? Mas que no nome do Senhor Jesus hoje, com a tua fé, você vai lançar eles no chão. É a tua fé. Davi tinha apenas uma pedra, 5 pedrinhas no seu alforje de pastor, mas era a arma que ele tinha nas mãos. E você, a tua arma hoje é a tua fé. É a tua fé que derruba o gigante. Então, no nome do Senhor Jesus, lança a tua fé. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. E que no nome do Senhor Jesus, hoje tu coloca a tua fé em ação para tu ver a obra da tua fé. Para tu ver a tua fé lançar no chão esse gigante que está te afrontando nesse dia de hoje. Há quanto tempo você está sendo afrontada dentro dessa situação? Há quanto tempo você está vivendo nessa situação e você ainda não colocou um ponto final? Mas que no nome do Senhor Jesus esse gigante hoje cai por terra. No nome do Senhor Jesus hoje cai por terra todo gigante que está te afrontando. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Fica com o Senhor Jesus. Não te mostres frouxo. Não te mostres fraco no dia da tua angústia, porque senão a tua força será pequena. Amém? Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e vença os teus gigantes nesse dia de hoje, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado em todo o tempo. Fica com o Senhor Jesus e até amanhã.